Talvez você um dia recebeu uma promessa de que algo iria acontecer na sua vida, seja uma revelação, seja uma profecia, não importa, você acreditou que aquilo era de Deus, que era Deus quem estava fazendo essa promessa a você, e você acreditou, você esperou o cumprimento dessa promessa, dessa profecia, revelação, porém não aconteceu. Ou aconteceu outras partes não sucederam conforme foram ditas, e você se frustrou. Você se frustrou, você se entristeceu e talvez até colocou a culpa em Deus, como se Deus fosse o culpado, o errado. Porém, olha o que a palavra de Deus diz em Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: o Senhor me disse, você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Então, o próprio Deus, dialogando com Jeremias, disse o seguinte: olha, Jeremias, eu vigio para que a minha palavra se cumpra. Então Deus, ele diz claramente: olha, o que eu falo, eu cumpro. O que eu digo que vou fazer, eu faço. A palavra de Deus diz que Deus não é homem, nem filho do homem, para que minta. O ser humano mente. O ser humano é capaz de mentir, prometer algo e não cumprir. Nós aqui não estamos denegrindo a imagem de nenhum ser humano, mas é comum, na época das campanhas eleitorais, políticos fazerem promessas para a população, para os eleitores. Eles prometem: olha, se eu for eleito, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, os eleitores acreditam, votam, depositam o voto de confiança naquele candidato ou candidata, e quando ele é eleito ou eleita, a grande maioria das vezes não cumpre o prometido. Então o eleitor fica frustrado, na próxima eleição com certeza já não vai acreditar mais no mesmo. Mas por que isso acontece? Porque aquele político é um ser humano. Não que todo ser humano mente, mas o ser humano é propício a mentir, a enganar. Mas Deus, ele diz: olha, eu não sou homem, eu não sou filho do homem para que minta. Deus não mente. Deus não mente. Deus não conta mentira. Não há na história um resquício de algo que Deus disse que era mentira. Deus criou tudo, mas tem algo
que foi atribuído ao diabo. E esse algo é a mentira. A palavra diz que Satanás é o pai da mentira. A mentira não é de Deus, é do diabo, é de Satanás. Isso ele é o pai. A Bíblia garante. Ele é o pai da mentira, ele é o criador da mentira. Então, se Deus não mente, e nós temos exemplos nos textos sagrados das promessas que Deus fez para muitos de seus servos e servas, e essas promessas se cumpriram. Você pega um exemplo, Davi. Davi pediu para ser rei? Não. Davi era um homem de Deus, mas em momento algum ele pediu para ser rei. Havia um rei na época chamado Saul. Davi estava cuidando das ovelhas como pastor. Era um trabalho digno, porém um trabalho humilde. Trabalhava no campo com as ovelhas. Era um menino franzino. Então, Deus olhou para aquele menino e se agradou dele. Então disse para Samuel: Samuel, vai e unge Davi para ser rei no lugar de Saul. Partiu de Deus a promessa. O oferecimento para que ele se tornasse rei partiu de Deus. O plano para que ele fosse rei partiu de Deus. Não foi um sonho que estava dentro dele de ser rei. E ele orou a Deus para ser rei e Deus respondeu a sua oração. Não foi assim. Não tem problema nenhuma você ter um sonho e orar a Deus para Deus realizar o seu sonho. Se esse sonho estiver de acordo com a palavra de Deus, não tem problema nenhum. Mas entenda, Davi não pediu para ser rei. Não pediu. A Bíblia não descreve o modelo de oração de Davi antes de ser ungido. Mas ele estava lá cuidando das ovelhas. Todos sabiam, todos, que depois da morte de Saul, o primogênito herdaria o reino, seria rei no lugar de Saul. No caso, Jonatas seria o próximo rei de Israel. Ou seja, é mais ou menos assim, para que você possa ter um entendimento do quão longe estava as probabilidades para Davi se tornar rei. As probabilidades estavam muito longe. Porque Davi não tinha os requisitos físicos de um rei. Para ser rei, tinha que ser uma pessoa que se destacava. Saul se destacava quando foi escolhido como rei. Destacava-se na altura, no porte físico e era um guerreiro. Liderava as batalhas. Pode-se falar o que quiser de Saul, mas preste atenção nas batalhas que ele liderou. Era um líder nato. Jonatas também era um líder, guerreiro. Não que Davi não fosse um guerreiro, mas
a palavra mostra que enquanto os irmãos de Davi estavam na guerra, porque já eram soldados, Davi estava cuidando das ovelhas. Ele não era um soldado. Saul era soldado, era um guerreiro. E Davi estava ali. Então Davi não tinha os requisitos para ser rei. Davi não era filho de Saul. Então, não tinha como. Não tinha como nem passar pela cabeça. Não tinha como. Era algo impossível aos olhos humanos. Mas aquele menino estava ali e era temente a Deus. E por ele ser temente a Deus, Deus olhou para ele e resolveu fazer uma promessa que ele nem sonhava. Resolveu prometer para ele o impossível aos olhos humanos. Deus prometeu o impossível aos olhos humanos. Porque quando você olha a história, Deus prometeu que Davi seria rei. Ok, não é tão simples assim. Aos olhos humanos, pelas leis humanas, o reino continuaria na família de Saul. Se Jonatas não pudesse assumir, o parente mais próximo assumiria o reino. É simples assim. É a descendência, está naquela família, está naquela linhagem. Olha como que não existe nada para Deus que é impossível. Ele fez questão de fazer uma promessa para este menino que era impossível de acreditar aos olhos humanos. Mas ele prometeu que ele seria rei em lugar de Saul. E o desfecho da história nós já conhecemos, pessoal. Se cumpriu. Se cumpriu. Para nós que conhecemos a promessa que foi feita e o desfecho da história, o final da história, parece simples. Olha, prometeu e aconteceu. Mas se coloca na pele de Davi e das pessoas à sua volta. Porque não foi do dia para a noite que aconteceu. Você imagina quantos ali não duvidaram, não chegaram a questionar, poxa, será que Samuel foi usado por Deus mesmo? Porque olha, como que esse menino vai ser rei? Então você vê que o impossível aos olhos humanos é possível a Deus. E Deus faz. Porém, Ele faz quando Ele promete fazer. Olha o que Ele disse para Jeremias: estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Agora, e quando não acontece? Será que é Deus quem está prometendo? É aí que está. Ezequiel capítulo 13, versículo 7. Olha o que diz. Não é fato que vocês tiveram visões falsas e anunciaram adivinhações mentirosas? Quando disseram, o Senhor diz, sendo que eu não disse nada. Olha aí o próprio Deus falando. Vocês dizem, o Senhor diz,
Aí o próprio Deus diz, sendo que eu não disse nada. Ou seja, vocês estão dizendo que eu vou fazer, que eu vou abençoar, mas eu não estou dizendo nada, eu não estou falando nada, estou quieto. Então, nesse caso, pessoal, Deus não é obrigado a cumprir o que está sendo dito. Por quê? Desde aquela época, nós vamos ver que as pessoas usavam o nome de Deus para entregar profecias, entregar revelações, dizendo que era Deus quem estava mostrando, que Deus ia fazer, que Deus ia prover, mas não acontecia. Então, Deus advertiu, olha, estão usando o meu nome, estão dizendo que eu estou prometendo isso, estou prometendo aquilo, estão dizendo que eu vou fazer isso, mas eu não estou falando nada, eu não estou dizendo nada. Entenderam a gravidade da situação? O quanto é grave a situação? É por esse motivo que, por muitas das vezes, a pessoa, ela ouve uma promessa, uma profecia, uma revelação, ela acredita, ela crê, ela espera pelo cumprimento, mas aquilo não acontece. Aquilo não sai conforme foi dito. E muitas pessoas desanimam, se revoltam, há pessoas até que se revoltam contra o próprio Deus, como se Deus fosse o culpado. Mas a própria palavra diz que muitas pessoas estão usando o nome de Deus para prometer. É mais ou menos assim. Se coloque você no lugar de Deus. Você está quieto, aí na sua casa, e você não está prometendo nada para ninguém. Alguém usa o seu nome e diz assim, olha, amanhã o fulano de tal vai vir aqui e vai fazer um trabalho aqui, voluntário, um exemplo, e não vai cobrar nada. E as pessoas ficam esperando você ir lá, porque foi dito por alguém que você iria, mas você não disse nada, você estava quieto. Então as pessoas, você não indo e você não fazendo aquele trabalho, o qual mentiram dizendo que você iria fazer, as pessoas começam a falar mal de você, a te caluniar, te defamar, pegam raiva de você, ficam com ódio. Eu lhe pergunto, qual é a sua culpa? Qual é a sua porcentagem de culpa nessa história? O que você fez de errado? Nada. Você deveria ter ido lá no outro dia e feito aquele trabalho que foi prometido? Era sua obrigação? Não, você não prometeu nada. Você não disse nada, você estava quieto na sua casa. Alguém usou o seu nome para dizer que você iria fazer algo. E pessoas acreditaram, mas você não disse nada. Você não prometeu nada. Você não assumiu nenhum compromisso. Assim é Deus, pessoal.
Quando ele promete que vai fazer algo, ele cumpre este algo. Agora, quando não é ele quem está falando, são pessoas falando, inventando que ele está falando, ele não tem obrigação de cumprir. Ele não tem. E ele não cumpre. Até porque se ele fosse cumprir, aquelas pessoas que estão mentindo usando o nome dele, iriam ficar como pessoas corretas e pessoas dele, que estão sendo usadas por ele. Ele não cumpre. Ele não é obrigado. Então tem que se analisar e entender, olha, desde o início existe isso. Há inúmeros motivos que levam as pessoas a fazerem isso. Talvez para benefício próprio, para ganhar dinheiro, talvez para se aparecer, ter um destaque. Há inúmeros motivos que podem levar uma pessoa a mentir, a dizer que Deus está mostrando, que Deus está revelando isso e aquilo. Há inúmeros motivos. Em 1 João, capítulo 1, versículo 1, a palavra diz assim: Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Ou seja, há 2000 anos atrás, a palavra de Deus já alertava. Olha, não acredite em tudo que vocês ouvem. Não acredite em tudo. Tem que provar, tem que saber se realmente é de Deus ou não. Porque está havendo muito distorcimento. E se formos analisarmos, quando Deus cria os anjos, 1/3 se rebela. Quando esse 1/3 se rebela, ali já começa a ver o bem e o mal. Até então, era somente o bem. Quando esse 1/3 se rebela, ali já começa a ação do mal, do maligno. Então, a partir daquele momento, tudo que é correto aos olhos de Deus, vai haver interferências do maligno com distorcimentos na tentativa de desagradar a Deus. Exemplo. Cronologicamente, os anjos foram criados primeiro que o ser humano. Quando você olha a criação dos seres humanos, pelo fato de Eva ter sido tentada pela serpente, o diabo, Satanás, ele já tinha sido expulso. Então, cronologicamente, os anjos foram criados primeiro que os seres humanos. 1/3 se rebela, é expulso, os quais são os demônios dos dias atuais. E nós vemos que Deus dá uma direção para Adão e Eva. Mas ele já vem ali, Satanás, distorcendo, tentando manipular as direções de Deus. E consegue fazer com que Eva caia, posteriormente
Adão cai e assim o pecado entra no mundo. Então, não é algo novo o que está acontecendo atualmente. Não é algo novo. Isso não começou agora em nossa geração. Isso vem desde o início. Desde o início, quando Deus cria o primeiro homem, Adão, e da sua costela ele cria Eva, ali já havia o mal. Ali já havia aquele que se levantaria contra tudo que é correto, contra tudo que é de Deus, contra tudo. E ele usa inúmeras formas, inúmeros meios. Inúmeras formas, inúmeros meios, métodos. Começou a manipular a palavra de Deus para fazer a palavra falar aquilo que ela não está falando. Você já começa a ficar esperto. Começa a ficar esperto porque pode haver uma ação maligna aí. E talvez a pessoa que está sendo usada pelo maligno, ela nem sabe que está sendo usada. Cuidado. Pedro, o apóstolo Pedro, ele deu um conselho para Jesus. Conselho bom aos olhos humanos. Jesus, não permita que você seja crucificado, não, isso e aquilo, tal. O que Jesus disse? Afaste-se de mim, Satanás. Pedro já estava sendo usado por Satanás para levar aquela proposta a Jesus, uma proposta boa aos olhos humanos. Com certeza Pedro se assustou com aquilo. A Bíblia não descreve como o semblante dele ficou. Mas o que você acha, uma pessoa que ouve isso, uma repreensão dessa, para trás de mim, Satanás? O que você acha? A pessoa toma um susto, um baque, um choque ou não? É natural assustar. Então você vê que... Você acha que Pedro sabia que Satanás estava usando ele para fazer aquela proposta para Jesus? Óbvio que não. Pedro não era maldoso. Se ele soubesse que era Satanás que estava usando ele para fazer aquela proposta, ele não teria feito. Ele não era maldoso. Era um dos maiores discípulos. Se tornou o líder da igreja. Ele não tinha esse coração mau e ruim, como Judas tinha. Ele não tinha, mas foi usado, sem saber que estava sendo usado. Então, pessoal, o seguro morreu de velho. O mundo espiritual não é brincadeira. Satanás não brinca, os demônios não brincam em serviço. Enquanto o ser humano está dormindo, para repousar, e não é errado dormir, tem que descansar, repousar. O próprio Deus descansou. A palavra de Deus diz que o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele não para. Ele não para. É 1001 utilidades. É uma ideia atrás da outra. É um levante atrás do outro. Para achar uma brecha. Para pegar. Então, cuidado com tudo que você ouve. Cuidado. Cuidado, prova tudo que você ouve.
Porque desde o início, o diabo tem tentado afrontar a Deus. Tudo que é certo, que é correto, ele tenta de tudo para distorcer. Então, cuidado.